Dando sequência ao nosso estudo, vamos à apresentação de uns 2 ou 3 exercícios para vocês começarem a pegar a sequência, né, o protocolo, né, o algoritmo, né, de execução, de você começar a resolver um exercício dessa linha de radioativos, de radioatividade, etc. Então, aqui as principais fórmulas, as principais equações são essas 5 equações, né? Essas 2 equações são idênticas, elas só substituem o termo atividade por número, né? Atividade radioativa e número de nuclídeos, né? Inicial e final. Aí você tem ainda o tempo de meia-vida, né? A taxa de decaimento, constante de decaimento radioativo. Aqui tá um L, mas é lambda aqui, né? Então, o logaritmo neperiano de 2 a gente sabe que é 0,693, então você já pode usar sempre 0,693 divididos por lambda, tá? Tempo de meia-vida é igual a isso, né? Então, essa é uma equação muito prática, também muito utilizada. E depois as outras, né? Que são 2. São 6, então, equações. Eu falei 5, né? São 6 equações que são bastante utilizadas e auxiliam a resolver praticamente todos os exercícios dessa linha. Aqui embaixo algumas operações de log para vocês lembrarem, né? Se você tem uma situação desta, como é que você resolve essa situação, né? Como é que eu tiro do expoente um elemento que está com base do número de Euler, né? Uma base neperiana. Então você pode levar o que está antes aqui do outro lado da equação, você pode transformar ele, logaritmizar ele, neperiano, e aí você simplesmente abaixa, né, o expoente para a base, certo? Substitui aqui a base neperiana, né, porque essa base neperiana foi transformada em logaritmo neperiano. Há uma outra forma também, uma outra situação, né, é quando você tem x elevado a n igual a a. Como é que você se livra, né, desse n no expoente? Então, você pode jogar esse n para trás e adicionar o logaritmo imperiano de x, né? Só que aí você também precisa colocar o logaritmo imperiano de a. Então, log n vezes log de x é igual a log de a. Nessa unidade de radiações, nós não utilizamos log base 10, nós só utilizamos logaritmo neperiano, ok? Então, o primeiro exercício, a meia-vida de um isótopo radioativo é de 6,5 horas. Se existirem inicialmente é o 0, né? Se existirem inicialmente 48 vezes 10 é 19 átomos desse isótopo, quantos átomos restarão 26 horas depois? Ou seja, você tem o N0 e pergunta o N, né? Então, o tempo de meia-vida é igual a 0,693 sobre lambda. Você tem o tempo de meia-vida, que é de 6,5 horas, substitui e chega a taxa de decaimento radioativo como sendo 0,11, basicamente, né? Depois você substitui esse lambda na equação no número. Então, n igual a n0 vezes e elevado a menos lambda t. Você acabou de calcular o lambda, né? O t você também tem no enunciado, que é 26 horas. O n0 você também tem no enunciado, que é 48 vezes 10 a 19. Então, você simplesmente substitui esses elementos na fórmula, na equação, e vai chegar, então, ao resultado de 2,99 vezes 10 a 19 átomos, como sendo o número residual de isótopos radioativos 26 horas depois. O segundo exercício, a meia-vida de um isótopo é de 140 dias. Quanto tempo, né, quantos dias seriam necessários para que essa atividade caia a 1/4 da sua atividade inicial? Veja, aqui, nesse caso, não é dado um número de A0, né? Ele só diz que o A
Ele só diz que o A vai ser igual a 0 sobre 4. 1/4 é a 0 dividido por 4. Então, você tem uma relação. Ó, A é igual a 0 sobre A4. Você tem uma relação. Isso é o que vocês precisam estabelecer a partir do enunciado. Tá? Então, começa resolvendo o cálculo da constante de decaimento, né? A partir do tempo de meia-vida que foi dado. Certo? E aí você calcula, então, 4,95 vezes 10 a menos 3 por dia é a taxa de decaimento. Aí, considerando que o A é igual a 0 sobre 4, você substitui, né? Qual é a equação? Não é A igual a 0 vezes E menos lambda T, elevado aqui, né? Se você sabe que o A é a 0 sobre 4, você então substitui essa parte aqui, ó, no lugar do A. E aí vai ficar A0 sobre 4 igual a 0 vezes E lambda T. Joga esse A de volta para esse A0 por outro lado da equação. Os dois A's são cortados, certo? E sobra então 1/4 é igual a E elevado a lambda T. O lambda você acabou de calcular, já substitui. E aí você quer saber o T. Voltando lá às operações de logaritmo, eu sei que 1/4 é igual a isso, eu quero eliminar esse E aqui, quero trazer esses elementos aqui para a base, né? Como é que eu resolvo isso? Aplicando o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano de 1/4 vai ser igual a esse número aqui, que é igual a 0,00495 vezes t. Baseado nisso, resolvo, né, o logaritmo neperiano de 1/4 e somo a ele, divido, porque aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Do outro lado é um número negativo, mas ele vai passar para o outro lado dividindo, né? E aí então você vai ter o tempo como sendo de 280 dias. E um terceiro exercício é um osso contendo 200 gramas de carbono, tem uma atividade beta, como mostramos no último vídeo, né? A emissão do carbono 14 é beta. Temos uma atividade beta de 400 desintegrações por minuto. Qual é a idade do osso, considerando que um organismo vivo, o osso de um organismo vivo, tem 15 desintegrações por minuto por grama. Cada grama de massa vai executar, né, vai apresentar 15 desintegrações por minuto. Então, tudo começa lá com o A0, que é 15 desintegrações por grama, então vezes a massa, 200 gramas, esse indivíduo vai ter, enquanto vivo, 3.000 desintegrações por minuto. Se eu sei, então, que o osso tem 400 desintegrações e que ele tinha 3.000, eu divido um pelo outro, eu vou chegar à relação, de novo, como no exercício anterior, uma relação de A sobre A0. Né? E essa relação é de 1 para 7,5, certo? Que é o que está mostrado aqui. Depois de N meias vidas, a atividade A diminui na proporção de meio elevado a N. Assim, meio elevado a N vai ser igual a relação de 1 sobre 7,5. Resolvo isso como? Né? Jogando esse expoente. Ainda não. Resolvo essa equação simplesmente cortando os dois lados iguais da equação, né? E vai ficar então 2 elevado a n igual a 7,5. Para eu jogar esse n, para eu me livrar desse n, tem alguma coisa errada. Vai ser n vezes, aqui ó, que está certo, né? N vezes o logaritmo neperiano de 2, aqui ficou ainda o n, né? Esse n já tinha que estar aqui, na verdade, tá? Então, mas aqui está certo, ó, n vezes o logaritmo neperiano de 2 é igual a logaritmo neperiano de 7,5. Resolvo essa equaçãozinha, né? E chego ao cálculo de 2,91 meias vidas. E aí, então, eu substituo na equação
nessa equação aqui, que é uma daquelas apresentadas lá no primeiro slide, substituo o N, tenho o tempo de meia-vida, e aí calculo o tempo que é de aproximadamente 16.674 anos, né, como sendo a idade do osso. Ok? Então, com isso, esses vídeos são a base para vocês compreenderem o fenômeno de radiações e radioatividade, e ao mesmo tempo essa última videoaula teve o objetivo de desencadear, né, em vocês a quebrar a inércia, né, para a resolução dos exercícios. Nos encontramos nas aulas.